Oi pessoal, tudo bom? Tô de volta aqui para falar com vocês um pouquinho hoje nesse podcast sobre o desenvolvimento de uma coleção. E nessa parte a gente vai falar sobre a transposição de você usar um texto numa pesquisa a partir dos elementos do design, né, para você criar aí os seus croquis. Então eu vou falar um pouco sobre os elementos do design, tá? Que eles se classificam entre silhueta, proporção e linha, função, detalhes, cor, tecido, estampa e ornamentação, referências históricas, tendências contemporâneas, mercados, segmentos e gêneros da moda. Então, se você avaliar cada um desses itens, vocês conseguem desenvolver ideias para colocar dentro do seu croquis aí. A silhueta, né, a gente entende aí, é uma peça de roupa que ela é muitas vezes a primeira coisa que o observador vê, né, quando você olha uma roupa na passarela. Então, ela simplesmente significa o contorno ou forma que é delineada em volta do corpo por uma peça de vestuário. Então, a gente entende se ele tem mais volume ou menos volume, né? É algo essencial para o desenvolvimento de uma coleção e que se vê à distância antes que os detalhes, né? Então, é a primeira vista ali que você vê a forma. Intimamente ligado à silhueta está o volume, né? Ou a falta dele. São facilmente percebidos em um estilo de roupa e sua silhueta. Então, é o que eu disse, à primeira vista ali, a gente tem essa tendência de olhar o volume da roupa. Uma roupa, ela também pode conter luminosidade ou peso, por meio do uso de tecidos forrados, pesados ou finos, que influenciaram novamente a silhueta alcançada. Então, esses são alguns pontos, né, relacionados à silhueta aí. E agora eu vou falar um pouco sobre a proporção e a linha. Nos cursos presenciais e online, a gente tem como aprofundar melhor esses aspectos com imagens, né, com explicações, análises de looks, feedbacks, enfim. A proporção e a linha de uma roupa refere-se à maneira como o corpo é dividido por linhas, tanto linhas horizontais, verticais ou curvas, ou pelo uso de cores, textura e tecido. A combinação desses elementos pode criar possibilidades infinitas e diversificadas. As proporções podem ser identificadas por meio de alterações na cintura, na bainha e nos decotes que são, em geral, julgadas pelo ponto de vista do cliente sobre o seu próprio corpo e o que ele se ajusta. Então, essa linha, ela geralmente é representada a partir das costuras, dos cortes e das pences, né? Então, você pode localizar essas linhas. E dentro da questão de análise, né, das regras de consultorias também, a gente tem aí, por exemplo, as linhas verticais, elas tendem a alongar o corpo, as linhas horizontais alargam o corpo, linhas curvas ou enviesadas, elas criam uma aparência mais feminina, né, uma forma mais fluida ali, né, um desenho mais do corpo feminino. As linhas retas, elas tendem a ser vistas como masculinas e estruturadas. Costuras e pences são padronizados e podem ser deslocados em todo o corpo. Então, tudo isso vai depender do que você está desenvolvendo, como que é seu cliente, para qual público, para qual faixa etária, qual tipo de tecido. Então, é uma análise que nada funciona separado do outro, né? É uma coisa que trabalha em conjunto. Em relação à função, né? Ela refere-se ao que ela é, né? Qual que é a função daquela roupa que você está desenvolvendo? É um vestido? É uma saia? É uma calça? É uma jaqueta? Né? O briefing que você está seguindo muitas vezes lhe dará as diretrizes sobre os modelos esperados, mas é importante que você tenha uma clara noção sobre o tipo de roupa que está desenhando. A função, ela pode se relacionar também ao objetivo que vai atender a demandas específicas. Por exemplo, ao criar modelos para a indústria de roupa esportiva, você tem que considerar o desempenho, as qualidades do tecido e o tipo do esporte. Nessa etapa de desenvolvimento de produtos, é importante saber que tipos de peças você está desenhando e a que propósito elas devem servir.
Então é sempre muito importante entender a função da roupa para você conhecer quais são os pré-requisitos ali, quais são os tecidos adequados, quais são as regras quando você desenha uniforme, quando você desenha figurino para dança ou a roupa para esporte, porque o desenho de moda, né, a criação em moda, ela não está só ligada ao desenvolvimento de peças de luxo, né, a roupas prêt-à-porter de você usar aí no dia a dia. Então, ela entra dentro de um sistema de roupas, né, de outras linhas aí. Então, em relação aos detalhes, uma roupa, ela pode ter uma silhueta admirável e uma ótima linha, mas serão os detalhes que irão defini-la e diferenciá-la do trabalho de outros designers. Ou seja, é o como que você vê, né? É o olhar, o que você vai acrescentar, quais são as minúcias ali, né? Quais são os códigos que você coloca na roupa. Em geral, são os detalhes que garantem a venda. Quando os clientes avaliam as roupas mais de perto, eles veem mais do que simplesmente a forma e o corte. Geralmente, quase o detalhe ele chama muito mais atenção, né? Eles percebem o que são esses detalhes, por exemplo. São os fechos, pespontos, bolsos incomuns, estilos do colarinho e cintos, né? Todos esses elementos, eles podem ser considerados no desenvolvimento do produto, pois eles vão permitir, né, explorar mudanças, adequar o tema, dar uma incrementada mais sutil, enfim, né? Esses detalhes, eles muitas vezes, eles são colocados de forma mais minuciosa na roupa masculina, mas é também bem explorado aí, dependendo, né, até da sua função também. Um exercício que você pode fazer para explorar o detalhamento é desenhar, por exemplo, 6 camisas com as mesmas formas básicas. Em seguida, explore as possibilidades de diferentes detalhes e desenhe 6 camisas diferentes, né? Isso não precisa ser necessariamente só com as camisas também. Pode ser com um vestido, com uma saia, é o que vocês têm que fazer. Por exemplo, você vai desenhar uma coleção de vestido? Como que você pode fazer uma variação? Para não ficar sempre aquela saia com a silhueta ampulheta, acinturada. O que você pode mudar nessa roupa, tá? Porque numa coleção, senão você só vai acrescentar também detalhes. É bom que você acrescente e mude as formas dessa roupa, né? A silhueta dessa roupa. E o que são esses detalhes aí? Pespontos, né? Eu vou repetir aqui. E diferentes pontos, fecho, zíper, botão, colchete, ilhós, cadarços, presilhas, alças, velcro, botões de pressão, estilos de colarinho, lapelas e mangas, formas de palas, forma de manga, alças e decotes, estilos de bolso, cintos, acabamento das costuras, com borda debruada, francesa, entrega, enfim. São esses elementos aí que você pode pesquisar, pegar referências e explorar no seu desenho, fazer a sua leitura e colocar. Em relação à cor, né, você tem aí o círculo cromático, que você mesmo pode fazer, né, e que vai te ajudar a entender os princípios aí das misturas de cores e das combinações e das harmonias, tá? Onde a gente percebe aí as cores primárias, secundárias, terciárias, as cores complementares, as cores análogas. E a partir disso você entende, né? É uma teoria das cores aí. Então, para você criar a sua cartela de cor, né? Uma cartela de cor que ela dialogue com o que você estiver fazendo, da mesma forma que eu falo aqui do tecido, né? Que ele é essencial aí, né? É um elemento tanto visual como sensorial no design de moda. Seu peso e manuseio definirão o caimento da roupa no corpo. Então, geralmente os estilistas, eles selecionam os tecidos antes de criar a roupa, né? Inspirando às vezes na sua aparência, no toque, né? No caimento. Algumas texturas também, elas são bem exploradas aí no desenvolvimento de uma coleção e na escolha dos tecidos.
É importante ressaltar que a silhueta geralmente é afetada pelas propriedades e qualidades de um tecido. Então, cuidado quando pensa numa silhueta e a escolha desse tecido. Por exemplo, um jersey de seda forma dobras e ondulações naturais e desliza pelo corpo, ao passo que uma lã mais pesada tem mais estrutura e cria mais volume e forma. Então, cuidado. O que vocês têm que fazer aqui? Conhecer tecidos, sair, olhar nas lojas, entender qual a sua composição, para você entender qual o seu caimento, né? A escolha do tecido também envolve questões de função e desempenho. Em outras palavras, o tecido é adequado para o objetivo de uso da roupa. Por exemplo, o brim é utilizado em calças e roupas de trabalho por causa da sua durabilidade, enquanto o algodão, com acabamento de teflon, é muito empregado em roupas impermeáveis e esportivas. Então, existe cada tecido direcionado para a função da roupa, né? Então, a pergunta é, o tecido é adequado para o objetivo de uso da roupa? Será que aquele tecido, aquele material que você escolheu, ele vai funcionar? E entre outras questões sustentáveis aí das discussões contemporâneas, né? Será que esse tecido ele é adequado para uma boa continuidade aí de uma saúde do meio ambiente? Então aí, né, vem outros detalhes aí de tecido. Eu só estou pontuando para vocês alguns lugares para vocês pensarem e ajudar aí. Estampa e ornamentação, né? A estampa ela costuma ilustrar a cartela de cores, os temas e as influências que o designer recebeu. Por exemplo, considere uma coleção inspirada na arte construtivista e padronagem de Art Deco e perceba a influência desses movimentos nas cores e estampas das peças desenhadas. A estampa ela pode ser uma padronagem localizada, uma repetição na roupa como um todo, ou ainda projetada para dispor o desenho em partes específicas da peça. Então, ela pode estar em um único local, ou ela pode estar no tecido como um todo, ou ela pode estar em alguns lugares, né, estratégicos da peça ali. Então, a estampa, ela também é um outro segmento aí, o design de superfície, né? É um lugar onde muitos profissionais trabalham especificamente dentro dessa área. As referências históricas, né? Vocês têm que prestar muita atenção, porque vocês já têm a pesquisa aí. E aí, vamos lá. Utilizando as informações, por exemplo, sobre trajes de época, ou até sobre roupas vintage, né? Ou até sobre a sua própria pesquisa, você pode começar a análise de elementos de design obtidos dessas fontes, como silhuetas históricas, detalhes de construção, proporção e linha, tecido, estampa e ornamentações. No caso, como não é o desenvolvimento de um figurino que você tem que representar fiel ao que era da época, vocês vão criar algo novo, então vocês vão ter que usar a criatividade a partir da análise dos elementos do design, tá? Então aí essa questão da referência histórica, ela é muito importante, por isso que a pesquisa ela é feita antes, e você consegue a partir disso analisar e criar os elementos, tá? O mercado, segmentos e gêneros da moda, você tem que estar sempre antenado às tendências, principalmente para desenvolver a linha fashion, ao que aconteceram aí nos desfiles, né? O que você pode usar, ou o que você quer resgatar. Então a gente tem aí, né, o pronto para usar, o prêt-à-porter, né? Que existem muitas empresas que atuam nesse segmento, tá? E aí vocês analisam como que anda aí essa questão nas capitais do mundo aí da moda: Milão, Londres, Nova York, Rio, Tóquio, Paris, enfim. As supermarcas de luxo, né, que são gigantescas empresas aí de classe mundial, que têm enormes orçamentos de propaganda
e costuma fazer uma grande corporação. É uma indústria da moda aí, né? Alguns nomes aqui a gente pode falar como a Gucci, Dior, Givenchy, Kenzo, Alexander McQueen, Stella McCartney, Marc Jacobs, Balenciaga, Donna Karan, Louis Vuitton, enfim. Marcas e designers de médio porte também, como John Rocha, Julian McDonald. Vocês podem pesquisar aí, né? Muitos designers que eles são vendidos aí em lojas exclusivas ou boutiques independentes. Então, como a gente tem hoje um grande acesso ao Instagram, redes sociais, a gente vai descobrindo muito desses designers, né, de médio porte. E as marcas independentes também. Isso são lugares aí que você pode pesquisar, né? A marca do design independente vende no atacado para boutiques, multimarcas e lojas de departamento, além de ser exposta em feiras e, se possível, em desfiles. Então, são os lugares aí da distribuição. Dentre outros estilos aí, né, de mercado, a gente tem marcas de roupas casuais esportivas, a moda de rua, o vestuário feminino, o vestuário masculino, o vestuário infantil, enfim, né? Então, como designer aí, você vai pensar nesses 3 gêneros de moda, que seria o feminino, masculino e infantil, mas hoje em dia também nas discussões de gênero, a gente tem outras classificações aí que elas entram dentro do que você se propõe a fazer aí na sua coleção, tá bom? Então fica aí só uma luz para vocês pensarem, escutarem, analisarem, irem ouvindo esse áudio aí no desenvolvimento dos seus croquis, das suas coleções. E a gente vê mais detalhes nas aulas presenciais e nos cursos, esmiuçando aí, pesquisando, exemplificando, treinando, praticando cada linha desse do elemento do design. Um abraço, siga a gente aí no podcast, no Instagram Mercado da Salvação Estúdio e no YouTube também tem muito vídeo lá bacana, de graça, com aulas de desenho e alguns pitacos que eu dou por aí. Um beijo de Dani e até mais!